Nesse vídeo eu trouxe para vocês o Fiat Pulse 1.0 Turbo modelo Impetus. Mas antes de nós começarmos a falar desse carro, faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer e eu trazer muito mais conteúdo para vocês. Mas então vamos lá, vamos começar agora a falar desse carro e para começar a falar dele, vamos começar pela frente dele. Então bora mudar essa câmera. Começando então pela frente do Fiat Pulse 1.0 modelo Impetus, o que a gente já pode observar? Ele conta com faróis Full LED, luz de neblina, também LED, com uma única observação, tá? A única coisa que não seria em LED aqui seria o pisca-alerta, né? Então ele é uma lâmpada halógena mesmo normal, mas o restante do carro trabalha com lâmpadas Full LED, tá? Ele conta aqui com sensores de estacionamento aqui na parte da frente, essa grade frontal com a escrita Fiat cromada, né? Então tá aqui, ó, Fiat na parte cromada, diferente do outro modelo, o Argo, né? Que é aquele modelo Trekking, não sei se vocês viram o vídeo passado, vou deixar o card aqui em cima, que essa escrita Fiat era meio cinza, né? Para deixar um ar mais diferenciado aí do carro. Já esse modelo Pulse, ele conta com essa parte cromada aqui, esse outro detalhe aqui próximo do capô, também cromado, conta com DRL, então na hora que você liga o carro ele já acende o DRL em LED, aí bem bacana. O único detalhe mesmo é o pisca, que é lâmpadas halógenas mesmo, normal, mas isso daí não deixa o carro feio, tá? Fica bem legal também. Então tá aqui, essa é a frente do Fiat Pulse, mas vamos fazer o seguinte, agora vamos abrir o capô e vamos falar desse motor, que é um motor que eu achei muito ágil e é bem interessante. Então bora mudar a câmera, falar da máquina aqui. Falando então agora da motorização do carro, tá? Esse daqui é o modelo 1.0 Turbo, tá? Com motor Turbo Flex de até 130 cavalos. Lembrando que esse daqui é o modelo Impetus, né? Esse carro ele conta com um motor aí de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina e com 20,4 kg de torque em ambos os combustíveis, tá? Não tem essa variação aí de gasolina fica com uma potência e com etanol fica com outra, tá? É 20,4 kg em ambos os combustíveis. Ele responde bem rápido, tá? De 0 a 100, a média aí é em torno de 9,4 segundos aproximadamente. A única coisa que a gente tem que observar aqui é o quê? Não conta com manta acústica, acho que seria interessante porque ele deixa passar um pouquinho do ronco do motor lá para dentro do carro, mas ele não conta com manta acústica e não tem braços pantográficos, ele só conta com essa varetinha aqui mesmo. Mas é um motor que é ágil, tá? Vocês vão ver na hora que eu for andar, vou comentar um pouco mais sobre isso. Ele tem injeção direta, corrente no comando, então é um motor bem bacana, né? Eu vou deixar algumas das especificações dele aqui na tela para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, agora que eu já falei um pouquinho sobre esse motor bem gostoso de dirigir, aí ele responde mais rápido do que até o modelo do Argo, né? Ele não tem aquele delay que eu senti no modelo do Argo que eu testei anteriormente. Esse daqui você pisou, ele já responde prontamente, apesar desse daqui ser 1.0 e o Argo era 1.3. Mas vamos fazer o seguinte, vou mostrar agora um pouquinho da lateral do carro, então bora lá. Bom, vamos falar agora então da lateral do carro. Mas antes de começar a falar da lateral do carro, vamos falar da chave dele. Ele conta com uma chave presencial, que lá conta com um botão para você destravar o carro, travar o carro, para abrir o porta-mala, para piscar os faróis, e ele tem um botãozinho que é bem interessante, dá só uma olhada. Vou apertar duas vezes, olha só. Ele destravou o carro, abriu os retrovisores e já ligou o carro. Com isso é bem interessante porque ele começa já a refrigerar lá dentro do carro. Hoje, por exemplo, um dia de calor, na hora que você for entrar no carro está fresquinho porque o ar-condicionado já foi acionado. Então é bem bacana, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos desligar ele, vamos destravar o carro, legal, e vamos começar a falar da lateral dele. E como eu comentei para vocês, na hora que você destrava o carro ou trava o carro, vocês viram que o retrovisor, ó, vou travar ele novamente, ó. Ele trava o carro, aí ele demora um pouquinho, aí ele vai lá e vai recolher o retrovisor, ó. Recolheu o retrovisor. E já falando do retrovisor, ele conta com o retrovisor na cor preta, tá? É um black piano, assim como a cor do teto também e dessa lateral, tá? Para combinar aí com esse black piano, que é bicolor, né? Que eles chamam, né? Que o carro tem uma cor e em cima uma outra cor. Então ele conta com o retrovisor com recolhimento automático, repetidor de seta no retrovisor, caixa de roda, uma caixa de roda que ficou bem legal, né? Toda essa parte aqui de plástico, né? Com uma roda de liga leve 205, 50, aro 17, tá? Então uma roda bem bonita aí, como vocês podem ver.
Vindo aqui do outro lado, ó, na parte da maçaneta, nós temos aqui uma maçaneta que ela funciona de qual forma? Chave presencial, como eu falei, se eu colocar a mão aqui, ó, ele já destravou o carro, ele vai abrir o retrovisor. Demora aquele pouquinho que eu falei, né? Abriu o retrovisor, então aqui o carro está aberto. Se eu quiser travar o carro novamente, eu só aperto o botão aqui, ó, e o carro já está travado. Então ele tem esse botãozinho aqui, tanto aqui no lado do motorista como do lado do passageiro também. Vindo então aqui pela lateral, nós temos essa parte todinha aqui em preto, contornando aqui a caixa de roda, né? Ele sofre esse pequeno recorte aqui da porta, né? Então na hora que, ó, destravei o carro, vou abrir, ó, essa parte aqui, ela vem junto, né? Então ficou bem legal, né? Conta com rack de teto e anteninha, não é barbatana de tubarão, mas é a anteninha ali tradicional, né? E um rack de teto aqui nessa cor cinza. Mas vamos fazer o seguinte agora. Vocês viram a lateral do carro, controle do carro bem interessante. Vamos agora falar da parte de trás do carro e do porta-mala. Então bora lá. Vamos então agora falar da parte de trás do carro, da traseira dele. Ele conta aqui com lâmpadas em LED também na lanterna traseira. A única coisa que é lâmpada halógena é a do pisca, assim como lá na frente. Ele conta aqui com o aerofólio, limpador traseiro do vidro, desembaçador traseiro, backlight aqui na parte interna, fica por dentro do vidro ali. Aqui, como eu comentei, a antena dele, né? Nós temos aqui a escrita Pulse aqui embaixo, ímpetus turbo 200 aqui do outro lado, Fiat na cor cromada, com uma câmera de ré bem abaixo do logo da Fiat, né? Essa parte aqui com sensores de estacionamento nessa parte preta. Aqui nós temos dois bocais aqui, seria fake no caso, né? De saída de escapamento. Porém, se você olhar aqui embaixo, você não vê a saída de escapamento. Então nesse ponto ficou legal. Não é aquele que tem o bocal aqui e logo embaixo já aparece a boca original do escapamento, né? Então até ficou legal mesmo sendo fake, né? Mas ficou bacana até. Então nós temos essa traseira aqui. E tem um detalhe, para a abertura dele você pode vir aqui, ó, e apertar o botão aqui, ó, e ele já faz a abertura do porta-mala. Bom, então agora vamos falar desse porta-mala. Esse porta-mala tem uma capacidade de 370 litros, com banco bipartido, com sistema Isofix. Então o legal desse porta-mala é que você tem como descer somente um lado do banco, né, para você colocar mais coisas e tudo mais. Todo encarpetado, tá? Ele é todo forrado, bem legal, com luz de cortesia, tampão. Essa parte aqui é todinha em plástico. Aqui é a parte do botão, que eu falei pra vocês que você tem como apertar o botão, ele já abriu o porta-mala. Então ele tem 370 litros, essa parte aqui é protegida com plástico também, apesar de ser um pouquinho fundo ali para você colocar a mala, ele não é bem plano, né? Mas é bem protegido, bem bacana. E o step dele? Qual será que é o step dele? Então vamos dar só uma olhada nesse step. Então aqui nós temos um step que não é rodinha de bicicleta, mas também não é o mesmo perfil do carro, né? Esse aqui é 215/80 aro 16, então 215/80 aro 16, né? Mas já estamos no lucro que não é aquela rodinha de bicicleta. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o espaço interno dele para os ocupantes de trás. Depois a gente vê a parte da frente do carro, então bora lá. Então vamos falar agora para os ocupantes aqui de trás do carro. Posição aqui é confortável, apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontas para os 3 ocupantes, sistema Isofix, como eu havia comentado. Aqui nós temos aquele banco bipartido, né? Então se eu apertar aqui, ó, eu tenho como descer somente um lado do banco. Isso daí é bem legal, né? Você tem como colocar algumas coisas aqui e levar alguém aqui atrás também, né? Então nós temos essa parte, né? Aí o que a gente pode observar também? Eu tenho 1,69 m, 1,70 m, para quem acompanha o canal já sabe aí, né? Então, ó, a altura em relação ao teto, uma altura legal. Você tem a alça aqui para você estar se segurando. Só não tem alça no lado do motorista, mas nos outros dois, aqui tanto do passageiro aqui de trás como do passageiro ali frontal, tem essa alça também, tá? A porta todinha em plástico duro, diferente da porta lá da frente que eu vou mostrar para vocês, mas aqui, ó, todinha em plástico duro. Essa parte aqui imitando tipo um aço escovado, sem nenhum parafuso aparente. Suporte aqui para você guardar alguma coisa. O banco aqui do motorista não conta com suporte para você colocar aí um porta-revista, né? Somente no banco do passageiro. A altura aqui do duto central, mais ou menos aí uns 4 dedos, um pouquinho mais que 4 dedos, né? E tem um detalhe aqui atrás, né? Tem essa saída aqui USB, né? Pra gente carregar, somente uma saída. Tem um compartimento aqui que você tem que tomar um certo cuidado, porque o que acontece? Você coloca o celular aqui, ó, e deixa carregando. Se o motorista jogar
o apoio de braço, que eu vou mostrar para vocês o apoio de braço, jogar o apoio de braço para trás e ele precisar abrir, acerta o celular, tá? Então você tem que tomar um certo cuidado aqui, porque acerta o celular nessa parte. Mas não tem saída de ar aqui também aqui para os ocupantes aqui de trás, somente lá na frente. Mas pelo menos tem a saída USB ali, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora pro banco da frente, vamos dar uma olhada, falar do painel, dá só uma olhada do painel dele. Então, ó, vamos falar desse painel e como que é o espaço ali e o que que tem de acessórios nesse carro. Então, bora lá. Bom, agora aqui já na parte da frente do carro, começar a falar para vocês a porta, como eu havia comentado lá atrás, ela tem toda essa parte aqui em plástico duro, tem os controles aqui dos 4 vidros, controles do retrovisor, então é bem legal, não tem parafuso aparente, e aqui nessa parte onde você apoia o braço, diferente da porta lá de trás, aqui é um soft touch, então isso daí é bem legal. Tem o porta-objetos aqui embaixo, aqui na lateral nós temos mais um espaço para estar colocando alguma coisa, abertura ali do capô, né? O volante, nós temos aqui atrás do volante, como vocês podem ver, um botãozinho aqui, que é para você trocar a faixa e tudo da central multimídia, né? E já falando do volante, acabamento todinho em couro, com esse lado aqui para você controlar o piloto automático, né? O cruise control, com um botãozinho Sport em vermelho. E nesse outro lado, para você mudar algumas informações do cluster e atendimento telefônico. Lembrando que esse volante, ele tem aqui, ó, controle de altura e de profundidade. Então isso daí, ponto positivo aí para Fiat, realmente isso daí faz uma diferença bastante, ainda mais em pessoas com diferentes estaturas, né? Mais um detalhe que a gente pode observar, o banco, ele tem aqui no lado para você fazer a regulagem do encosto traseiro, né? Então, do encosto aqui da parte das costas, né? Então, você tem como controlar, e você pode também aumentar e baixar a altura, ó. Levantar ele ou baixar ele. Aí você vai e fica ali na alavanquinha mesmo, não é elétrico não, tá? Então tem esse controle. Ainda falando do volante, nós temos aqui atrás, eu acabei não comentando, aletas para troca de marcha também. Apesar do câmbio ser um câmbio CVT que simula até 7 velocidades, você tem como fazer as trocas aqui, sequenciais aqui atrás do volante, né? E desse outro lado aqui do volante, assim como do outro lado, também tem um botão onde você aumenta o volume da central multimídia. Aqui no lado nós temos o botão de Start e Stop do carro. Aqui nós temos esse espaço para você estar colocando, é um porta-copos, né? Então você tem como colocar alguns copos aqui e tudo mais. Aqui o apoio de braço, que como eu comentei lá atrás, você tem como colocar ele lá para trás, abrir ele, e tem mais algumas opções aqui para você colocar alguns objetos, né? Assim como esse quadradinho que fica meio que escondido, né? Quando você puxa o encosto aqui para frente. O estofado do banco todinho em couro, um ótimo acabamento, gostei muito do acabamento dos bancos, bem confortáveis mesmo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui nessa central, né, nesse console central, nós temos aqui suporte para a gente colocar aqui um celular. Nós temos aqui embaixo um outro local também que nós podemos colocar o celular, que ele faz carregamento indutivo, isso daí é bem interessante. Nós temos uma saída aqui USB normal e uma pequenininha USB-C, né? Aqui nessa central de controle do ar-condicionado, ela é dividida em duas partes, né? No lado direito, você tem o controle do ar-condicionado, do ar do carro e tudo mais. E do lado esquerdo, o controle de volume da central multimídia, tem o controle físico, não é somente touch. Tem aqui o controle daquele apitinho, né? Tirar o óculos que está atrapalhando. Então tem o controle aqui daquele apito de quando você vai estacionar o carro, que ele fica apitando, né? O sensor de estacionamento. Controle de estabilidade, travamento das portas, para você mutar a central. E aí tem um botãozinho aqui que é o TC Plus. Esse TC Plus é caso você pegue aí vamos dizer, um off-road simples, tá? Um off-road básico, não é aqueles off-roads gigantescos aí que você precisa de um carro próprio. Mas caso você pegue um off-road aí leve, se caso atolar um pouquinho e tudo mais, você aperta esse botãozinho que ele vai mexer ali no diferencial, sincronizar as rodas, tudo, para ele fazer o bloqueio dele e conseguir tracionar de forma corretamente as rodas, para ele auxiliar para tentar desatolar o carro, tá? Mas lembrando que é simples, tá? Não é um off-road mais advanced, digamos assim. Aí nós temos o painel todinho em plástico duro, mas com ótimo acabamento, gostei do acabamento, tá? Essa parte aqui um cinza um pouquinho mais claro, né? Central multimídia aí de 10 polegadas, já vou falar dessa central. Abertura aqui
do porta-luva não desce macio, mas tem um ótimo espaço e luz de cortesia. Aqui nós temos o retrovisor fotoelétrico, né, o fotocrômico aqui, com o botãozinho de liga e desliga do sensor dele, botão de SOS, aqui em cima luzes de cortesia, quebra-sol. Aqui para o motorista você tem uma portinha que você tem como abrir e fechar o espelhinho, mas não conta com nenhuma luz aqui. E do passageiro, eu soltei aqui, ó, do passageiro somente o espelhinho, tá? Então, esse é o acabamento dele. Já vou falar agora para vocês do cluster e da central multimídia. Então, bora mudar a câmera e falar um pouquinho mais sobre ela. Ah, tem um detalhe. Ele conta com 4 airbags, tá? 2 frontais e 2 laterais. Agora sim, vamos falar desse cluster, mudar a câmera e mostrar para vocês. Cluster central. Bom, então agora câmera trocada, bora ligar o carro, pisar no freio, apertar o botãozinho aqui do lado do volante Start e... olha lá, central do cluster, né? Aparece a escrita Pulse ali. Então se ele fica pulsando ali como se fosse batidas do coração e tudo mais. Deixa eu dar um zoom aqui para tentar melhorar um pouquinho para vocês, ó. Então o que nós temos aqui nessa central? Aqui no lado nós temos arrefecimento do motor. Aqui nós marcamos velocidade do carro, o contagiro fica aqui em volta. Nesse lado aqui, quanto que ele tem de combustível. Então essa central fica assim. Se nós viermos aqui nesse lado, ó, nesse botão aqui do volante, nós temos como trocar essa central, né? Então, ó, se eu vim aqui der um OK, eu estou no principal, aí eu tenho como mudar para o lado econômetro, que aí o que ele faz? Ele marca a velocidade e aqui ele mostra as cores, dependendo da cor que você estiver marcando aqui, se ele está econômico ou não. Mudando aqui no lado, nós temos somente o modo simples dele, né? Lembrando que ele tem também aqui, ó, tá vendo esse carrinho? Que é o assistente em faixa, né? Já fica ativo, né? Então tá aqui. O odômetro dele aqui embaixo. Se nós colocarmos para o lado de novo, ele volta para o padrão ali, marcando no meio velocidade e em volta o contagiro. Se a gente coloca para baixo, ele traz um histórico ali de consumo do carro, tá? De quanto que ele está consumindo e tudo mais. A média agora ele está em 12,3 km por litro, lembrando que ele está abastecido com gasolina, tá? Então tá aí, ó, ele traz uma média aí de consumo para você estimar aí como é que está o consumo do carro. Recurso desde o abastecimento, algumas informações aí desde na hora que você abasteceu, para você criar um novo trajeto aí para ele fazer o cálculo, né? Mais informações do percurso B, percurso A e volta para o histórico. Mais para baixo você tem mais algumas informações, olha lá. Quilometragem rodada, quantos dias desde quando ele começou a rodar o carro. Opa, deixa eu voltar uma aqui. Pro lado de novo, ó, pressão dos pneus, assistente de direção, ó lá. Aqui é legal, ó, que ele mostra o que, ó, a potência do carro. Então acelera, ó. Lá, ele mostra a potência do carro, o turbo e a força G, ó, que está sendo exercida ali, ó. Olha que bacana, hein, ó. Legal, né? E voltando aqui pro lado, ele volta para a tela que tava, né? Aí você tem mais opções ali para baixo, ó. Alerta de velocidade, desativar, ativar airbag, configurações do carro, ó lá. Iluminação, som, restaurar a configuração principal. E voltando de novo, tela principal. Então esse é o cluster dele. Eu acho até por sinal que o... deixa eu melhorar o zoom aqui. Eu acho até por sinal que o Argo já deveria ter um cluster parecido com esse, que ficaria bem legal. E agora vamos falar aqui da central multimídia. Central multimídia de 10 polegadas. Apertei o botão aqui, deixa eu voltar, né? Então tá aqui, ó, central multimídia de 10 polegadas. Baixar o volume aqui, ó, você tem o controle de volume. Aqui, eu tava falando do ar-condicionado, ó. Se você deixar dessa forma e mexer, ó, você controla aqui a velocidade da ventoinha. Se você apertar ele, ó, ele muda de cor. Agora você controla aqui do lado, ó. Ele vai aparecer a temperatura do ar, tá no modo alto, né? Então ó, você tem como mudar a temperatura do ar, ó. Tá vendo ali, ó? Então muda a temperatura do ar. Aí nós temos saídas de ar aqui normal, aquela parte mais cinza que eu comentei. Essa central lá já vem com aquela Uconnect, né? Que também acho que o Argo já deveria estar com essa central, que é a mesma da Jeep e tudo mais, que é uma central mais completa, bem mais intuitiva, legal. Então nós temos aqui a parte de multimídia, né? Então que ele faz o controle aí do Android Auto e Apple CarPlay sem necessidade de cabos.
Então você consegue já fazer as alterações, ouvir música, você pode colocar modo de navegação que ele já tem um mapa próprio dele, ou você pode vir aqui e ativar o Android Auto, e aí você tem o Android Auto, tem as informações aqui, ó, música, fica bem mais interessante, né? Tem informações também do veículo, aí tá carregando, ó, tem mais informações do veículo para você configurar e tudo mais. É uma central bem completinha e ela é bem ágil, tá? Ela é bem ágil a central, ó, tá aí, ó, bem bacana, né? Então tá aí, vamos fazer o seguinte agora. Vamos falar sobre esse câmbio, mas vamos falar sobre esse câmbio dando uma volta no carro. Então, bora levar esse carro para passear. Bom, então vamos lá. Vamos levar esse carro aqui para dar uma volta. Lembrando que esse daqui é o Fiat Pulse 1.0 Turbo Flex de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. E para começar, vamos falar já da suspensão desse carro, tá? A suspensão desse carro trabalha muito bem, assim como do Fiat Argo que eu testei antes. O card está aqui em cima, para quem ainda não viu. Trabalha muito bem, é bem confortável, tá? Ele preza pelo conforto do carro. Se você for ver o câmbio CVT, né? O câmbio CVT já é um câmbio que preza pelo conforto do carro, né? Então, alinhado junto a essa motorização, o jogo de suspensão e tudo mais, absorve muito bem as imperfeições do solo que a gente tem aqui em São Paulo, os buracos, e olha que a gente tem bastante buraco. Então, trabalha muito bem. A dirigibilidade do carro é uma dirigibilidade boa, tá? Eu tô aqui dirigindo ele, você tem acesso a todos os botões dele e tudo mais. Ó, vou passar na valeta, ó. Nem freiei, tá? Foi tranquilo. A única coisa assim, o ronco do motor ele passa um pouquinho aqui para dentro do carro, tá? Se você sobe um pouquinho mais o giro, você ouve um pouquinho mais o ronco do carro. Mas tô aqui, ó, tranquilamente dirigindo, o ar-condicionado gela bem, ele tá agora configurado aqui para 20 graus. Hoje o dia tá bem quente, ele tá, ó, trabalhando bem bacana. Consumo dele, nesse exato momento, ó, ele tá com 12,5 km por litro, tá? Lembrando que ele está abastecido com gasolina, não está com etanol, está com gasolina. Ele está com um consumo muito bom, tá? Eu estava até comparando com outros carros que eu já peguei e eu rodei bastante com esse carro e ele está economizando bem. Estou achando bem interessante o consumo dele mesmo, tá? Não sei se chega a fazer aquele consumo que foi divulgado de quase 16 km por litro, né? Por que eu falo não sei, tá? Eu já falei num outro vídeo, né? Esse aqui é um carro imprensa. Então o que acontece? Outros jornalistas também pegam, outros influencers também pegam esse carro para fazer teste. E a gente acaba não sabendo qual foi o combustível que o outro jornalista acabou colocando no carro e tudo mais, para ter aquela mistura e tal. Então não sei se é 100% de gasolina que está no tanque, né? Então pode influenciar em relação ao consumo, né? O que ele está marcando aqui do consumo de 12,5. Mas tá um consumo bom. Tá? Rodando aí, levando em conta como se ele tivesse realmente só gasolina, tá um consumo muito bom, tá? Agora, o outro detalhe que a gente tem que observar é em relação à agilidade do carro, tá? No outro vídeo que eu fiz do Argo, eu senti que ele tinha um pequeno delay na hora que você acelera o carro. Então você acelerava o carro, ele demorava um pouquinho para aí sim ele responder. Aqui não, você pisou no acelerador, ó, o carro já tá andando. Ele não tem aquele mesmo delay que eu senti no Argo, né? No caso, o modelo Trek, que eu havia feito o teste. Então aqui você pisou, ó, você já gruda no banco. O motor, apesar de ser um motor 1.0, ele é muito ágil, responde muito bem esse motor. E eu peguei estrada também com ele, acelerei, retomada dele, ele responde rapidinho também, não tive problema nenhum em ultrapassagens e tudo mais. E ele tem também esse botão, né, que é o Sport, né? Então o que acontece? Eu vou até mostrar pra vocês vão ver aí no vídeo, né? Eu vou apertar agora o botão Sport, ele muda o visual do painel, ele fica um painel mais vermelho, como se fosse mais agressivo e tudo mais, ele sobe um pouco o giro do motor, deixando ele respondendo mais rápido ainda do que ele já responde, tá? Então quando você você pisa no acelerador agora, ó, ele já simplesmente já alcança ali o limite da rua, né? Que nem aqui é 50 por hora, então ele já alcança 50 ali rapidinho, né? Então ele deixa o carro muito mais ágil. Mas, ó, tô passando um monte de buraco aqui, ó, não tô reduzindo, não tô nada, pra ver mesmo, ó, e ele nem sente, tá? Ó, vou passar outro aqui, ó, nem sentiu. Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos levar ele pra fazer o teste de ladeira e vamos ver como que ele vai reagir no teste de ladeira. Então, bora lá. Bom, então vamos lá, já tô chegando aqui onde eu faço o teste de ladeira, vamos ver como que ele vai reagir, né? Então, chegando aqui, já vou embicar o carro.
Tem uma valeta bem na entrada aqui, ó. Então eu paro o carro aqui na entradinha e saio com ele. O sensor que tem em volta do carro viu que o para-choque ficou um pouquinho próximo, acionou, não cantou pneu, subiu numa boa. Ele estava bem inclinadinho ali na hora de subir, né? Agora vamos parar aqui no meio da ladeira. Costumo parar, ó, parar aqui. Então, ó, pisei no freio. Vou fazer o seguinte, o que eu sempre faço, tá? Vou tirar o pé do freio, vamos ver quanto tempo que ele vai levar mais ou menos para começar a descer o carro, que alguns carros seguram, outros descem. Então vamos lá. Tirei o pé do freio. Começou a descer. Pisei novamente. Agora vamos fazer o seguinte, vou tirar o pé do freio e já vou acelerar em seguida. Vamos ver como que ele vai sair. Então, tô com o ar ligado, hein? Então vamos lá. Tirei o pé do freio, acelerei. Sem problema nenhum, ó. Motor 1.0, turbo, ó. Sem problema nenhum. Parar aqui na saidinha, que é mais íngreme. Então, ó. Parei aqui. Mesma coisa, tá? Pé no freio, vou tirar o pé do freio e vou acelerar. Tirei o pé do freio, acelerei, enchei o motor, já começou a sair, ó. Sem problema nenhum. Então, assistente em rampa funciona bem legal. Bom, então o que a gente pode observar, tá? Eu saí da ruazinha estreita ali, então por isso que eu dei um corte ali no vídeo, tá esperando um rapaz manobrar. Mas, o que a gente pode falar sobre o Fiat Pulse? É um carro que ele preza aí pelo conforto, apesar de ele ter essa aparência bem esportiva, que eu acho, né? É um carro que ele preza pelo conforto, é um carro gostoso de dirigir. Peguei estrada com ele, que eu já havia comentado para vocês, foi bem confortável, sem problema nenhum. O consumo dele, tô achando muito legal, 12,5 km, está bem bacana. Dirigibilidade muito boa, ainda mais com esse controle de profundidade, de altura aqui do volante, ajuda bastante isso daí. O ar gela muito bem. Preço, eu sei que vão me perguntar em relação a preço. Eu evito geralmente falar um pouco do preço, porque o preço aqui no Brasil sabe como é que tá, né? Mas, vamos lá. Ele tá em média, você encontra esse modelo, o Impetus, né? Na faixa de 128, 130 mil reais aproximadamente, tá? Então, esse modelo 1.0 turbo, modelo Impetus, nessa média de preço. Vai variar aí, depende se você escolher uma pintura diferente, algum opcional a mais aí, né? Mas esse modelo que já é um dos mais completos aí da categoria do Pulse, né? Perdendo somente para o Abarth, né? Mas pouca coisa também em relação aos opcionais. Mas é um carro gostoso, acho que vale a pena, tá? Então, se você gostou do vídeo, que eu sempre falo, né? Deixa aquele seu like, compartilha o vídeo, coloca no comentário aí o que você achou, que carro que você quer que a gente procure testar, que eu vou atrás, vou tentar trazer mais carro aqui para vocês. Algumas montadoras já estão começando a liberar carro aqui pro canal. Ainda não consegui fechar ainda com Ford, com GM, mas Fiat já está liberando. Tem uma nova que eu vou trazer logo mais aí para vocês também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like, compartilha aí. Até a próxima, galera. Valeu!